Boa noite, amigos e amigas. Você mais uma vez está participando do programa Falando do Rio. O programa que se importa com você, cidadão fluminense, que tenta estreitar você, suas opiniões às autoridades de políticas públicas. A gente não vem para apontar pessoa ou agente público. A gente vem para diagnosticar problemas, criar juntos soluções e conversar com as autoridades dos municípios, dos estados e do governo federal dentro do nosso humilde estúdio no canal da TV Rio. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Aqui quem está falando é seu amigo Clebson Guilherme, o podcast, o programa Falando do Rio. Quero agradecer a presença dos nossos comentaristas, doutora Rose Cabral, psicanalista. Boa noite, doutora. Boa noite, Clebson. Boa noite, vereador. Boa noite, meu amigo Rodrigo. Boa noite. Mais uma noite aqui, podcast do Clebson Guilherme, e você não vai perder nada. Só temos a ganhar juntos pelo estado do Rio de Janeiro. Rodrigo Ribeiro. Boa noite a todos, boa noite, vereador. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, doutora. Clebson Guilherme. Prazer estar fazendo parte desse programa de novo. E hoje, vamos que vamos. Vamos falar de Mesquita hoje, hein, Rodrigo? Mesquitão. Baixada Fluminense e de todo o estado do Rio de Janeiro. Todo o né? estado do Rio de Janeiro. A gente tem como convidado especial nesta noite de segunda-feira, como todas as segundas-feiras a gente traz um convidado para falar de políticas públicas para você e que gosta de acompanhar o programa Falando do Rio. A gente tem a honra de estar recebendo o vereador Diogo Talento. Boa noite, vereador. Boa noite, Clebson, tudo bem? Uma Boa noite, satisfação. Rodrigo. Boa noite, doutora Rose. Satisfação estar aqui, obrigado pelo convite. É um prazer falar da nossa cidade, Mesquita. Prazer falar um pouquinho da Baixada Fluminense também, de todo o estado do Rio de Janeiro. Satisfação é toda nossa, a gente fica muito contente quando a gente faz os convites às autoridades, elas se prontificam a estar aqui presente. É um canal que a gente disponibiliza ao cidadão para estar discutindo juntos políticas públicas, situações que acontecem dia a dia no nosso estado, nas cidades da Baixada Fluminense, no interior e região metropolitana, e às vezes os comentaristas conseguem pontuar situações que não conseguem chegar às autoridades. A gente tem por hábito do nosso programa, vereador, tá passando a palavra para a pergunta dos nossos convidados. Eu costumo também fazer algumas perguntas que eu vou recebendo dos amigos durante a semana quando a gente começa a divulgar sua presença. E também, ao vivo, quem está assistindo o programa poderá fazer sua pergunta. A gente pede para você, que nesse momento está nos assistindo, já comece a deixar nos comentários as perguntas para o vereador Diogo Talento, que vai se apresentar agora no programa Falando do Rio. Vereador Diogo, gostaria que o senhor abrisse o programa falando do início da sua trajetória política, como o senhor entrou e como está a sua situação de partido no dia de hoje. Então, Clebson, mais uma vez, boa noite. Quero dar uma boa noite a todos que estão assistindo aí. Sim, minha carreira política começou mais ou menos em 2008, 2006, me recordo. Quando eu era muito jovem, numa reunião com o pessoal lá que é minha ex-sogra, falou assim, que ia me apresentar, uma senhora do meu bairro, falou assim, Diogo, queria que você fosse numa reunião política comigo. Eu falei, claro, vamos embora. Eu muito novo, sem entender quase nada, e conheci uma deputada federal chamada Solange Almeida, lembra? Sim. Prefeita de Rio Bonito. Sim. E nessa reunião a Solange, gostei muito do papo dela, a gente conversou bastante. Ela, Diogo, eu preciso que você mobilize alguns jovens, eu era muito jovem. Eu preciso que você mobilize alguns jovens lá, porque eu preciso de alguns votos aqui na sua cidade. Eu falei, pô, mas eu não conheço pouca gente, mais meus amigos, meus familiares. Então é desses que eu estou precisando. Fiz um movimento político lá com ela e na ocasião eu consegui para ela, assim, no meu bairro ali, 123 votos. Então, assim, um garoto jovem que não tinha expectativa nenhuma, minha filha tinha acabado de nascer e eu consegui mobilizar 123 pessoas, e foi onde começou minha carreira política. Eu, na época, estava desempregado, e ela me deu uma oportunidade de emprego, foi onde começou a minha porta na saúde, né? Eu fui trabalhar no Hospital Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, e lá começou minha trajetória política. Lá eu fiquei responsável pela parte toda de informática do hospital, e fui embora. 2 anos depois, fiquei no hospital, trabalhamos lá, fizemos um trabalho bem bacana, de implantação de sistemas, de toda a informatização do hospital. E depois de lá eu tive uma oportunidade, até no governo do estado, na SEAP. Então, fiquei lá na SEAP durante 8 anos, também responsável pela área da informática e pela responsável do faturamento também, do CNES. Então, foi uma área bem abrangente lá na SEAP, onde eu era o responsável, né? Por toda a saúde do sistema prisional. E depois disso... Teve a oportunidade de adquirir experiência em gestão de
de saúde, de né? saúde. Foi ali que começou minha carreira na política mesmo, né? E depois disso, em 2000 aí fiquei na SEAP por volta de 8, quase 10 anos. Depois eu tive uma oportunidade em São João de Meriti, né? Com o ex-prefeito Sandro Matos lá. Eu também fui responsável pela questão do faturamento lá, do Quinés. No segundo mandato do Sandro? No segundo mandato do Sandro. Não, no primeiro mandato do Primeiro Sandro. mandato do Sandro Matos? No primeiro mandato ele foi para reeleição, né? Sim. E acabou que 2016 fiquei lá, 2015, 2016. E quando eu fui coordenar uma campanha política em Mesquita, né? De um amigo que me convidou para eu coordenar a campanha política dele. E lá coordenando, nós tivemos uma votação expressiva na cidade, 1.325 votos nós tivemos lá. Mas só que ele não foi eleito, mas foi uma votação expressiva por ele não ser da região, enfim. E acabou que nós perdemos a eleição, foi como eu te falei, acabou que naquele ano perdi todas as eleições, estava em Belfor Roxo, estava em Nova Iguaçu, só ganhei em Nova Iguaçu, né, com o nosso amigo Filipinho. Fez alguns grupos, né, apoiamento em alguns grupos nas cidades. Eu fiz alguns grupos em algumas cidades, em Belfor Roxo, lá no Asdeu Deodalto, na época, em próprio São João de Meriti com o Sandro, em Mesquita nós perdemos, enfim, acabei perdendo tudo. E foi onde que eu recebi um convite, né, em 2016 mesmo, no final de 2016, para ser subsecretário de saúde lá no município chamado Caçapava, em São Paulo. Lá de São José dos Campos, ali, Taubaté. E fui para Caçapava nesse desafio. Participei da transição, depois nós assumimos a gestão lá da saúde e fizemos um trabalho de excelência. De cara, assim, nós reformamos todos os postos de saúde, né? Todos os PSFs, fizemos um mutirão de cirurgias eletivas, operamos mais de 14 mil pessoas lá em menos de 6 meses. Então, assim, foi um trabalho bem bacana que eu consegui pegar um know-how muito grande na questão da política, na questão de gestão de saúde. E acabou que eu fiquei lá em torno de 1 ano, mais ou menos. Acabou que no finalzinho do período que eu fiquei lá, eu acabei sendo secretário de saúde, fiquei 1 mês interino. Aí acabou que eu falei, ficava muito cansativo. Eu saía de Mesquita segunda-feira, 5 horas da manhã, chegava lá por volta de 9h30, 10 horas, e voltava na sexta-feira, 3 horas da tarde. E nunca deixei de vir final de semana para casa. Então, assim, foi bem cansativo, eu já tava bem desgastou bastante, né? Eu fiquei sozinho, o único carioca em São Paulo. Então, assim, a gente acabava tomando muita porrada, né? Vamos dizer assim o termo. Mas foi bacana, acho que aprendi muito, foi muito bacana. E quando eu voltei de Caçapava, eu fui convidado para participar de um grupo político na cidade de Mesquita, né? Que até foi para administrar o PSL, o antigo PSL, em 2017 para 2018, né? Eu fui convidado para ser presidente do PSL em Mesquita. Acabei sendo presidente do PSL lá em Mesquita, fizemos um trabalho bacana, aonde que na oportunidade o atual governador, o antigo governador Wilson Witzel, né, ganhou a eleição, juntamente ali com um deputado que eu ajudei, um deputado estadual, também um deputado federal que eu ganhei também. Naquela eleição eu ganhei tudo. Em 2016 eu perdi tudo. Em 2018 eu ganhei tudo. Tudo no seu tempo. Desistiu, né? Isso é importante, né? Em 2018 eu ganhei tudo. Eu ganhei para governador, eu ganhei para deputado estadual, eu ganhei para deputado federal, eu ganhei os 2 senadores que nós ajudamos. Então, assim, o grupo lá fez uma campanha bem bacana. E aonde que eu criei o know-how e eu falei, agora é minha vez, então agora é o meu momento. O meu grupo pedia isso, e nós criamos um grupo de amigos, né? Uma rede de apoiadores. Que lá o meu grupo falou, Diogo, é a tua vez agora, você precisa ser candidato. Depois dessas vitórias todas no nosso grupo de 2018, meu grupo falou, não, agora você precisa ser candidato. Aí a gente foi ali conversando. E em 2018, 2019, eu assumi a direção da UPA de Edson Passos, né? Pelo estado, fiz um trabalho lá, fiquei lá 1 ano e meio diretor da UPA. A gente pegou a UPA muito ruim, mas muito ruim mesmo. E demos uma cara nossa que eu tenho... Percebo então que o destino e os caminhos políticos sempre andaram na sua direção em relação à saúde. Sempre. Sempre foi essa... O que não é uma missão fácil. É uma missão super difícil você salvar vidas, lidar com pessoas. E
E no ano, né, fiquei 2018, 2019, em 2020, em abril de 2020 eu peguei Covid. Naquele surto da pandemia, né, início da pandemia, 2020, eu acabei pegando Covid por estar na linha de frente, né, e fiquei 10 dias internado, quase que eu morri, mas Deus tinha um propósito na minha vida e acabei passando por essa fase. Foi uma fase muito ruim, mas me deu mais forças ainda, que me mostrou que eu tinha que cuidar da minha saúde, e fui pro desafio de ser vereador, de disputar uma eleição, e porque eu tinha que ter representatividade na cidade. Eu tinha que mostrar para os políticos da cidade que eu tinha voto e tinha representatividade, a representatividade que eu fiz em 2016. Então eu tinha que mostrar que, eu falei pro meu grupo, nem que a gente tenha 100 votos, mas a gente vai ter os 100 votos que nós conquistamos. É o grupo do Diogo Talento que se formou e hoje nosso grupo era muito jovem, né? Eu sempre arrastei um público muito jovem, ainda arrasto, né? Lá nesse período também, em 2018, 2019, eu criei um time de futebol que se chama Talento Futebol Clube. Comecei a fazer alguns eventos na cidade também, que se chamava Tardezinha do Talento. Então, assim, o nosso público sempre foi muito jovem, a gente sempre foi muito voltado para o público jovem, para a questão de cultura, para a questão do esporte. Então, a gente sempre teve essa linha. Então, eu falei, a gente tem que mostrar que a gente pode ter representatividade na cidade. Então, a gente vai trabalhar e nós vamos conquistar, vamos lograr êxito nisso. E disputamos uma eleição e, graças a Deus, eu tive 1.186 votos. Hoje eu sou vereador da cidade de Mesquita, tenho muito orgulho do meu grupo. Hoje eu falo com 98% do meu grupo, eu mantive o meu grupo. Hoje, graças a Deus, o meu grupo político é um grupo de amigos. Eu falo que eu não tenho um grupo político, eu tenho um grupo de amigos. Que são pessoas que estão comigo no dia a dia, são pessoas que eu trato como amigos de verdade. Eu não trato ninguém como liderança, não. Eu trato todo mundo como meu amigo. E eu acho que isso é um diferencial do meu mandato, é um diferencial do nosso grupo. Hoje pode estar ruim, mas a gente está rindo. Eles falam assim, pô, a gente tá acontecendo um desastre aqui, mas a gente está rindo, conversando, brincando. Eu acho que a gente tem que ter pé no chão. E uma coisa que eu tenho muito é pé no chão e humildade. Eu não mudei meu número de telefone, não mudei a minha vida por causa do mandato. Na verdade, o mandato hoje me ajuda eu construir pontes, abrir algumas portas, na verdade, para toda a população mesquitense, entendeu? Então, eu não mudei, continuo morando no bairro onde sempre eu nasci, fui criado. Então, o mandato hoje só fez eu amadurecer um pouco, né? Eu amadureci muito a questão da política. Eu falo que também a questão do meu mandato, eu cresci muito na questão, hoje eu abri mão de ingerir bebida alcoólica, de estar em alguns eventos, na verdade, na noite, que eu gostava muito, e hoje eu abdiquei por conta do meu mandato, por conta de me posicionar melhor, para as pessoas ver seriedade no meu trabalho, porque hoje, mal ou bem, você é uma figura pública, né? Se você você está fazendo alguma coisa errada, a pessoa na hora vai te reprimir. Então, assim, hoje eu tenho muito cuidado com isso. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma família, minha esposa está grávida agora, recentemente descobriu que ela está grávida. Parabéns. Filha benção, né? Benção. Então, assim, hoje eu amadureci muito. Eu tenho certeza que o nosso grupo tem muito a crescer ainda na cidade de Mesquita. Eu também sou muito grato por algumas pessoas que me ajudaram. Sou muito grato ao nosso prefeito Jorge Miranda, também ao nosso deputado estadual Renato Miranda, ao meu amigo, falo que é amigo, deputado federal Dr. Luizinho, um cara que me ajudou, assim, me fez eu crescer politicamente, em tudo. É um cara que eu sou muito grato também, e é o meu grupo, né, cara, assim, aos amigos que estão comigo, que, assim, abraçam a minha bandeira, vão comigo até o final, independente se tá bom, se tá ruim, eles vão comigo, e tenho certeza que a gente tem que crescer muito na cidade. Eu tenho certeza que a gente tem muito o que ajudar a nossa cidade de Mesquita. A cidade de Mesquita que está crescendo muito, né? É a caçulinha da Baixada, mas vem crescendo muito em todas as áreas. O prefeito Jorge Miranda vem fazendo um trabalho incrível lá, um cara fora do sério, um cara meio diferente, né? Trabalhador. Acho que a classe... Teve aprovação na população. Com a reeleição dele ficou sinalizado. Sim, isso, então tem feito uma gestão que agradou.
80% da população aprova o Jorge. Em qualquer fato, a eleição do Renato mostrou isso mais uma vez, que a gente precisava chancelou de um a força política do prefeito. A gente precisava de um deputado estadual que trabalhe pela população mesquitense, né? Então, assim, o Jorge trabalha incansavelmente para a população. Tu chega hoje, 8 horas da manhã, tu vê o Jorge na prefeitura, tu chega lá 9 horas da noite e o cara tá trabalhando. Então, ele é uma máquina de trabalhar e é um cara diferente. Tá honrando a confiança da população. Vereador, sim, antes da gente entrar na cidade de Mesquita de frente, que é onde está seu mandato, a gente vai falar um pouco de políticas públicas e principalmente de saúde no Baixada Fluminense. Mas antes disso, eu não queria não, mas a produção tá forçando, né? O senhor torce pra que time? Sou Vasco, né, cara? O Vascaíno, né? Vascaíno. Do estado. Eu vou convidar o amigo Rogério Ramos para estar comentando a rodada do final de semana. Eu não gostaria, não, que a rodada para mim não foi muito boa, não. Rogério Ramos, tá por aí, irmão? Tô sim, eu tô aqui. Tô ligado aí no bate-papo de vocês aí. Esse moleque é fera, sou fã do Diogo Talento, hein? Você conhece o Diogo, Rogério? Rapaz, o Diogo é da cidade onde eu nasci, fui criado, né? Então conheço bem, Diogo Talento. O Rogério Mesquitense? Sou mesquitense, Diogo Talento desde jovem. Apesar que ele ainda é jovem, né? Sempre foi um garoto muito atuante no meio do esporte, dos eventos. É um garoto que... Eu até achava que ele não migraria para a política, né? O povo de Mesquita fez bem em eleger esse rapaz aí como vereador. A grande verdade é que Mesquita tem uma classe política muito ruim, o nível é muito ruim. O Diogo é um dos poucos que se salvam ali. A maioria aí é muito fraco, políticos que não têm personalidade. Eu não vou estar no ramo político, não. Deixa essa parte para vocês aí. Vamos falar de futebol. Então vamos falar de quem? Vamos falar do Vasco da Gama, então, Rogério? O time do nosso vereador. Você quer começar com a tabela de cabeça para baixo, né? Cara, então vamos lá. É uma realidade. Inclusive, eu separei uma bola que está um pouquinho murcha e ela vai para 777, né? É a empresa que fez o SAF no time do Vasco, investiu milhões. Eu nos bastidores, Cleber, eu comentei com você que tinha curiosidades acerca do Vasco. E eu vou citar a primeira. Você sabe qual foi o time da Série A que mais investiu esse ano em valores para esse ano de 2023? Foi o Flamengo. Só na contratação do Gerson e do lateral esquerdo do... Eita parada, sou flamenguista, me deu um branco agora. Ayrton Lucas. Isso. Aí o segundo time que mais gastou da Série A foi o Vasco da Gama. Vocês sabiam disso? Que o Vasco investiu mais de 170 milhões para montar esse time? Vocês sabiam dessa ou não? Não sabia não. Então tá. E em quantidade de jogador foi o time que mais investiu. Cerca de 16 ou 17 atletas foram contratados para essa competição. Infelizmente as coisas não estão dando muito. Infelizmente as coisas não estão dando muito certo no Vasco. O Vasco começou bem, já falei isso no programa anterior. Começou empatando com o Atlético Mineiro lá. Perdão, ganhando o Atlético Mineiro lá, empatou com o Palmeiras aqui, começou bem. Mas infelizmente o Vasco, se o jogo que acabar, tá rolando agora Cruzeiro e Cuiabá. Se o Cuiabá vencer o Cruzeiro, o Vasco entra na zona de rebaixamento. Esse é a nota triste dos times do Rio de Janeiro no Campeonato Brasileiro. O Vasco não vai bem das pernas, tem um bom time, acredito na recuperação do Vasco, tem um treinador mais ou menos, tem um atacante que mesmo deve estar brincando, o Vasco tem que mandar esse cara embora, Pedro Raul, fraco demais. Horrível, não dá. Mata o time. A gente tem um Gabigol lá, que é flamenguista, perdendo muito gol, mas o Gabigol vai lá de vez em quando faz, né? Pedro Raul só perde, não faz gol nenhum. Quer falar sobre qual clube agora, Cleber? Não, Rogério, define a ordem. Deixa eu só falar do Vasco aqui também, defendendo. Assim, eu fiz uma leitura logo no início que o Vasco estava contratando muito, mas não estava contratando jogadores de ponta. E a gente vê que os jogadores de ponta hoje fazem a diferença. Todo mundo falava muito do Luis Soares, né? O Luis Soares vai vir pro Brasil, não vai jogar nada, e o Luis Soares hoje faz a diferença no Grêmio. Então, assim, o Vasco tinha que investir não nesses jogadores que não tem nome no cenário do futebol. Eu acho que tinha que investir, por exemplo, trazia uns caras que poderiam fazer a diferença. E isso sim ia dar resultado, principalmente ia atrair público, ia atrair principalmente a questão do marketing, o pessoal comprar camisa, enfim. Eles não trazem um nome de peso. Ainda um cara que fazia a diferença, que era o Nenê, eles deixaram o Nenê embora. Então, eu acho que foi um tiro no pé
o Paulo Brenques lá, que é o cara, o diretor de futebol, o cara contrata mal pra caramba, meu irmão. Que isso. Acho que trazer o Pedro Raul, todo mundo falava muito do Pedro Raul, e o Pedro Raul não tá mostrando pro que veio. O Vasco não tem um 10, não tem um meio de campo bom. Eu acho que faltam algumas peças ali, se trouxessem algumas pessoas pra encaixar. Eu acho que no Vasco eles trouxessem um cabeça de área, um camisa 10 e um atacante de ponta, acho que o Vasco faria um pouquinho de diferença, acho que daria certo. Pra não brigar, pra não cair. Eu acho que eu caí. Eu acho que eu caí, Cleber. Rogério, rapaz, eu tô aqui de boca aberta aqui. O vereador risca no esporte, rapaz. Eu brinco também no esporte um pouquinho, Rogério. Vai ser convidado pra fazer um bate-bola com a gente aqui sobre o programa esportivo. Me derrubou, vi que me derrubou. Mas Rogério, eu acho até que devido aos acontecimentos da rodada, você pode encerrar sua apresentação no programa. Fala do meu Mengão, Calma aí. Uma pequena observação em relação a 777, né? Nome grande pra caramba. A estratégia deles era bacana, Diego, porque quando eles contrataram esse monte de jogador, a intenção era fazer caixa pro Vasco. Era contratar jogadores, ainda que não estourados, mas que bem cotado no mercado para fazer um bom desempenho e gerar recursos para o próprio Vasco e para o próprio valor que eles investiram. Mas, infelizmente, não, essa estratégia, pelo menos até o momento, não deu certo. E outro detalhe, quando você falou da questão de arrecadação, as 10 maiores bilheterias, a gente está na 7ª rodada, as 10 maiores bilheterias, 13 é do Vasco, tá? Então o Vasco é time grande, o Vasco não merece estar na situação que está e fica a nossa torcida aqui mesmo, eu como flamenguista, torcendo para que o time do Vasco possa, de alguma forma, sair dessa situação. Tá entrando uma ligação aqui no meu... Eu não vou atender. Tá fazendo barulho aí? Não. Pode continuar, Rogério. Então, deixa eu só desligar aqui. Pronto, deixa eu só desligar aqui, que é amigo de vocês, é o Décio aí de Mesquita, que tá me ligando, lá do gabinete do Rodrigo Amorim. Gente boa, parceiro pra caramba. Ele que tá me ligando aqui, já eu dou retorno. Liga depois, Décio. Estamos no programa falando do Rio. Ele tá me ligando agora. Bem, e aí em relação ao Vasco, a gente fica nessa torcida aí para que o Vasco saia dessa situação. Partindo do princípio da tabela de cabeça para baixo, a gente vai falar do Flamengo agora então, porque o Flamengo está em 6º lugar, e isso pra gente tem um lado positivo. Nós estamos aqui do Rio de Janeiro, que as 6 primeiras colocações são ocupadas por 3 times do Rio de Janeiro, que é o Flamengo em 6º, o Fluminense em 3º, o Botafogo continua na liderança. O time do Flamengo demonstrou alguns jogos uma certa melhora com a contratação do Sampaoli, mas os 2 últimos jogos, fora aquele Fla-Flu que foi, o Flamengo deu um nó no time do Fluminense, eu digo contra o Bahia, e agora contra o Corinthians, o time do Flamengo de novo caiu de produção. Haja vista a quantidade de baixas que o time do Flamengo tem tido. Mesmo com um elenco muito grande, o Flamengo tem tido perdas complicadas, né? Por exemplo, ontem, durante o dia, Everton Ribeiro e Arrascaeta, quase na hora do jogo, tem problemas e não entra em campo. E isso, com certeza, foi complicado para o jogo de ontem. Acho que o São Paulo também errou, porque investiu na molecada num jogo que é complicado. O Flamengo e o Corinthians é sempre complicado. Deixou o Everton Cebolinha no banco, deixou talvez o Marinho nesse jogo, por exemplo, poderia ter entrado jogando, mas o time do Flamengo, no final, conseguiu, mesmo jogando muito mal. Eu acho que, desde quando o São Paulo assumiu, foi o pior jogo do Flamengo, mas o importante é que o Flamengo garantiu os 3 pontinhos, ganhou do Corinthians, um gol aos 48 do Léo Pereira, que pediu substituição, mas não podia sair porque o Flamengo já tinha feito todas as substituições. E aí o São Paulo falou assim, faz o seguinte, fica fazendo hora lá na frente. Recuou o Thiago Maia e uma bola jogada na área, aos 48, quase aos 49 do segundo tempo, já para terminar, escorou de cabeça, 1-0 Flamengo. O Flamengo subiu de 12º para 6º colocado no Brasileirão. Seguindo, alguém quer fazer alguma observação sobre o Flamengo ou já posso passar para o Fluminense? Já pode não precisa nem falar do Flamengo, você pode seguir. Pode pular o Fluminense, sabe o Botafogo direto? Vamos falar do Botafogo? Então vamos falar do Fluminense, que o Fluminense é o seguinte, na minha cabeça tem vamos dizer assim, uma interrogação que surgiu nos últimos 3 jogos, mesmo na vitória contra o Cuiabá de 2-0, o Fluminense jogou muito mal, o Fluminense foi parado pelo Flamengo na terça-feira e o Botafogo agora deu um nó no time do Fluminense. E o Fluminense, os últimos 3 ou 4 jogos, não vem indo bem, né? A gente escuta muito essa questão do tic-tac, tic-tac, tic-tac. Fez até uma brincadeira lá nos bastidores, dizendo que o Fluminense corre risco de virar um cucu, né? Pô, meu irmão, tem que dar uma sacudida. Porque tem um detalhe, Cleber, se você que é tricolor e acompanha bem o time do Fluminense, uma coisa é o seguinte, é indiscutível, pelo menos na minha opinião, que o Fernando Diniz é o melhor treinador do Brasil. O cara é fera.
porque ele conseguiu potencializar muito esse time. Esse time do Fluminense não é um time que foi formado agora, é um time que já está há bastante tempo, e o desempenho da maioria dos jogadores, se não de todos, evoluiu muito com o estilo de jogo do Fernando Diniz. Porém, os adversários têm olhado o time do Fluminense como o time do Fluminense joga. E aí o Fernando Diniz tem que pensar em alternativas, porque aquela ideia de marcação alta tem dado errado para o Fluminense não vem atuando bem por conta desse tipo de marcação adotada pelos times que hoje estudam o time do Fluminense. Então, Fernando Diniz, além do tic-tac, tem que ficar ligado porque tem que ser estudado o time adversário também. Mas, de qualquer jeito, o time do Fluminense é um time que ainda continua jogando o melhor futebol na minha opinião, dos times brasileiros hoje, ainda é o melhor futebol. A gente tá muito antenado em eliminar o Flamengo agora, da Copa, da outra Copa, a Copa do Brasil. Depois de passar o Fla-Flu, a gente segue em frente com o Brasileirão. E eu acho que o Fluminense também tem um cara que faz a diferença, né, Rogério? Que é o Cano e o Ganso ali. Vou te falar, o Cano foi a melhor contratação do Fluminense, pode botar aí nos últimos 10 anos, né? Porque é um cara diferenciado. Presente do Vasco. Presente do Vasco, Presente né? do Vasco. O Vasco não teve olhar sobre ele. Eu acho que o Cano... eu acho que o Cano ele depende muito de ser municiado, principalmente pelo John Arias e pelo próprio Ganso que você acabou de falar. Os jogos que, basicamente, esses jogadores ficam marcados, e é muito natural, né, que é os caras que estão sempre procurando o Cano. No Campeonato Carioca, o Cano chegou a ficar uma sequência de 5 jogos sem fazer gol e agora tem 3 jogos sem fazer gol. Rogerinho, tem que ficar atento nisso. Sim. Vamos falar do Botafogo do Léo Monteiro, do Luiz Alberto, não é isso? Segue o líder. Do Luiz Gustavo Cortes, lá de Belfor Roxo. Como tá o líder do Campeonato Brasileiro? Então, o time do Botafogo, a gente está na 7ª rodada, né? Eu não quero ser injusto com o time do Botafogo, mas eu acho, dentro de uma perspectiva, e até mesmo por conta até do que aconteceu no Campeonato Carioca, a gente tem uma dúvida se o Botafogo vai conseguir sustentar esse futebol, que é um bom futebol. O Botafogo está jogando bom futebol, porém tem a mesma problemática do Fluminense e do Flamengo, porque o Botafogo disputa a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana. São 3 competições. E eu não sei até que ponto o elenco do Botafogo vai suportar essa quantidade de jogos. Então, fica ainda alguma dúvida. Se o Botafogo mantiver esse tipo de futebol que está jogando até o fim do campeonato, eu não tenho dúvida em afirmar que o Botafogo, na pior das hipóteses, garante uma vaga aí na Libertadores. Porém, acho muito difícil, por ter um elenco que é muito reduzido. Hoje um botafoguense me ligou, porque no outro programa eu comentei sobre a questão do elenco do Botafogo, e ele cismou comigo que o Botafogo tem elenco. A gente tem que respeitar a opinião das pessoas, mas eu acho que o Botafogo não tem um elenco à altura. Machucou 2, 3 jogadores, suspenso, cartão amarelo, cartão vermelho, eu acredito que o time do Botafogo despenca. Por mais que tenha, na minha opinião, um goleiro de seleção, agarra muito o goleiro do Botafogo, tem um grande centroavante que está numa fase relativamente boa, não é esse craque todo, né? A gente nunca ouviu falar de Quinta, tá ouvindo falar agora, e alguns já estão dizendo que, nossa, vamos aguardar mais um pouco para ver, mas tem tido bom desempenho. E a minha torcida, o Cleves, você vai lembrar que no outro programa eu falei, estamos quase próximos de realizar um sonho que eu tenho, de pelo menos as 4 colocações aí, ter com os 4 times do Rio. Imagina, né? Nessa ordem aqui, ó, Flamengo em primeiro lugar, coisa linda, né? E aí as outras 3 entre o Fluminense, Botafogo e Vasco. Coisa maravilhosa isso. O tempo vai falar, Rogério Ramos. Rogério, mais uma vez, obrigado por sua participação, amigo. Espero que nas próximas rodadas o senhor venha falar melhor, né, do desempenho do meu Fluminense, mas mais importante ainda que a gente está vendo os times cariocas despontarem no Brasileirão, correto? Isso é o que mais me alegra, sabia, Cleber? Sim, infelizmente, sim. O Vasco é o único ainda que tem um time que não merece estar ali. Para mim, o Vasco está ali, tem algumas coisinhas para consertar. Eu acho que o Vasco sai dessa situação em breve, mas seria muito bom se a gente conseguisse estar, né, um campeonato onde o time do Rio de Janeiro fosse completamente destaque. Muito obrigado, Rogério. Obrigado pela participação. Antes de você estar se despedindo da gente, Rogério, a gente vai continuar o programa falando do Rio. Vamos daqui a pouco continuar com o vereador Diogo Talento falando de políticas públicas, muito na Baixada Fluminense e no município de Mesquita, mas deixar um recado para quem está assistindo o programa Falando do Rio, o podcast do Clebson Guilherme. Se um jogador europeu sofresse o que o Vini está sofrendo na Europa, o mundo estava parando. A falta de respeito que tem sido feito com o nosso brasileiro, com o nosso jogador, questões raciais em dias de hoje. A gente queria pedir autorização para todas as autoridades para ter atenção ao boicote europeu. Tá? Não só a Espanha, não é só a Liga que tem que responder, não. O continente em todo tem que dar uma resposta ao movimento racista em tempos de hoje. As autoridades brasileiras, inclusive o presidente da República, se manifestou. A gente precisa mais. Vou repetir para vocês.
Se fosse um cidadão europeu que sofresse o que Vini tem sofrido na Europa, o mundo tinha caído em cima das autoridades brasileiras. Fica o recado. Isso tem que acabar e acabar agora. Por favor. Deixa eu fazer só uma observação quanto a esse tema, que é um tema tão delicado, né? Essa é uma prática muito comum na Europa. Eu sei que foi exatamente na Espanha, mas em toda a Europa. Isso é antigo. Teve o caso do Daniel Alves. Sim, por isso que eu digo que o boicote tem que ser ao continente. O continente tem que responder sobre isso. Então, eu vou deixar o meu sentimento de brasileiro falar agora. A razão de analisar futebol vai ficar em segundo plano agora. O primeiro plano é o meu sentimento. Foi muito ofensivo o que a gente viu, principalmente no jogo de ontem, mesmo sendo uma prática muito antiga. Esses europeus se colocam numa posição... Eu tive algumas vezes na Europa, tem uma filha que mora na Suíça, então... Eu vou falar, sou um povo fedorento, não tomo banho, o moleque é da cor, mas toma banho todo dia, o moleque é limpinho. Pô, meu irmão, e os caras com essa marra de querer esculachar brasileiro, principalmente, são todos brasileiros. Essa foi muito grave que fizeram com o Vini, mas essa prática já fizeram com o Ronaldinho Gaúcho, já fizeram com o Fenômeno, que não é negão, mas já zoaram, já fizeram aquele, né, imitando macaco por Fenômeno, fazem isso constantemente com o brasileiro. Isso é uma inveja, porque os melhores jogadores do mundo saem daqui do Brasil. Temos que nos orgulhar, né, primeiro, pelos grandes jogadores que o Brasil, né, lança a mundo afora, e segundo, repudiar pesadamente, já que eles não ganham no campo, querem fazer tipo de ofensa racial contra os nossos atletas brasileiros que vão lá para fora. Parabéns aí pela tua iniciativa, Cleps. Perfeito o que você fez agora. Os brasileiros não vão se calar, as autoridades do Brasil não vão se calar. Os europeus vão entender que é o fim do racismo e que todo mundo agora não é só contra o racismo. Todos nós juntos seremos antirracistas. Extinguir esse sentimento podre. Obrigado, Rogério Ramos. Parabéns, a gente continua aqui. Parabéns vocês aí. Um grande abraço para todos aí, tá bom? Grande abraço, Rogerinho. A gente continua com o programa Falando do Rio, o podcast do Clebson Guilherme, como convidado especial, o vereador de Mesquita, Diogo Talento. Diogo, para dinamizar e dar oportunidade aos nossos comentaristas fazer perguntas ao senhor, vamos falar de política pública muito na região onde o senhor teve a oportunidade de trabalhar e ainda hoje existe seu mandato na região metropolitana, na Baixada Fluminense. Pontualmente, com poucas palavras, vereador, o que falta para a gente ter uma saúde decente na Baixada Fluminense? Clebson, hoje a saúde vem melhorando muito, né? Eu tenho observado as políticas públicas, principalmente da área da saúde, vem mudando. Eu vou citar um exemplo aqui que a gente vai ter o maior centro de imagem da América Latina e vai ser em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, né? Acho que todos sabem, daqui a 1 mês e meio, por aí, tá inaugurando o Rio Imagem Baixada ali. Vão ser 5.000 exames por dia. Então, assim, é um centro de imagens que vai ser referência na Baixada. Então, as coisas estão começando a mudar. Não sei se vocês sabem também, vão ser construídos 2 hospitais aqui em Nova Iguaçu, um municipal ali, mais ou menos ali em torno da estrada de Madureira, e um também aqui próximo ao Moquetá. Então, assim, é mais um avanço. Um hospital municipal. Mas o do Moquetá é estadual, vai ser estadual. Então, é uma coisa que vai desafogar muito a Posse, né? O Hospital da Posse. Hoje o Hospital da Posse é referência na Baixada Fluminense, tanto no trauma, enfim, qualquer acidente que acontece na Dutra, nessa região dali da Baixada Fluminense, é Posse. Então, assim, os municípios hoje, também, vamos dizer, de Paracambi para cá, até, vamos dizer assim, Nilópolis, todo mundo vai para Posse. Então é um hospital que virou referência e às vezes não dá conta da demanda, é muita demanda. Eu falo isso porque eu acompanho de perto. Eu te falo hoje, os atendimentos na UPA de Mesquita lá, é uma coisa que eu acompanho de perto, são 17.000 atendimentos por mês. Mas se você vê, os 17.000 não são da população de Mesquita. Tu vê pessoas de Belfor Roxo, pessoas de Nova Iguaçu, pessoas de Nilópolis. Hoje o próprio JK tá fechado, mas hoje tem um amigo lá, um secretário de saúde lá, um cara que assumiu a secretaria de Nilópolis, que vem fazendo um trabalho que tá há pouco tempo, mas vem fazendo, vai reestruturar o JK. Então hoje o JK tá fechado. Então o pessoal vai para onde? Vai para a UPA de Mesquita. Então o pessoal de Nova Iguaçu também, daquela região ali do K11, daquele bairro ali mais próximo ali, tudo UPA de Edson Passos, o pessoal de São João de Meriti. Então, assim, a UPA hoje tem um fluxo que não é de paciente da própria região,
Se fosse da própria região, acho que daria conta. Hoje a gente tem um surto muito grande, né? Acho que tá todo mundo acompanhando um surto de dengue, as crianças pegando tudo pneumonia. Então hoje a demanda da saúde é muito grande, né? E hoje os municípios não dão conta. Na verdade, os municípios não é questão do município, não é obrigação do município ter hospital, né? Ainda mais os municípios pequenos. Digo Mesquita, que eu vivo a realidade de Mesquita. Não é obrigação de Mesquita ter um hospital. Até porque a atenção básica de Mesquita hoje está quase 100% a cobertura de atenção básica do município de Mesquita. Só falta uma clínica da família para o Jorge completar 100% de cobertura da atenção de saúde da família, da saúde primária, né? Então, a questão é essa. A demanda é muito grande e não tem para onde desafogar. Não tem para onde o pessoal ir. Então, acho que com essas novas políticas públicas, o Luizinho vem fazendo, que é o secretário de saúde do estado agora. Deputado federal, secretário. Deputado federal, secretário, vem fazendo um trabalho muito grande para ampliação da questão da saúde. Vai ser aberto também um hospital para os policiais militares, né? Também vai ser construído um hospital na Baixada para atender os policiais militares da Baixada. Então, assim... Já tem local já? Parece que sim, em Nova Iguaçu ali, onde vai ser o batalhão de Nova Iguaçu, né? Nova Iguaçu agora vai ter um batalhão de polícia militar também, então vai ser ali no entorno ali do quilômetro T2, não sei a região ainda, mas no HCPM na Baixada. No HCPM na Baixada. Então, assim, vai desafogar também bastante a questão da saúde. Hoje a saúde mudou muito, né? Hoje a gente tem um hospital na Baixada que é o HTO, que é referência na parte de trauma-ortopedia, na parte de queimados também. Então, um hospital de primeira linha. Se tu entra no hospital, tu fala assim, tudo no hospital particular. A limpeza, o atendimento que tem. Hoje a saúde começa a ter mais humanidade, né? Eu falo que o que preconiza o SUS é a humanização, né? Então, começa a ser um pouquinho mais humanizado. Eu falo isso porque eu acompanho de perto alguns casos. E a saúde começa a ter mais humanização, né? Então, mas eu tenho certeza que hoje, com essas portas que vão abrindo agora, com esses novos hospitais, com essa coisa, vai diminuir muito o fluxo de políticas públicas da O cidadão da Baixada Fluminense vai começar a ser mais atendido. Pode ter certeza, já vai começar... mais dignidade. Eu acho que o governador Cláudio Castro veio muito na Baixada e se preocupou muito com isso, né? E hoje a Baixada fez bastante deputados. Por exemplo, a gente tem em Mesquita o nosso deputado lá, Renato Miranda. A gente tem em Nova Iguaçu dois deputados, que é o Carlinho BNH e o Filipinho Raves. A gente tem em Nilópolis um deputado estadual, que é o Rafael Nobre. Então, assim... A representação da população em votar nos deputados, eleger deputados estaduais para a Baixada, está ajudando muito a arrecadação e políticas públicas de saúde na região. E eu tenho certeza que eles vão trabalhar muito. Acho que todos... Então é importante que cada região acaba fazendo uma coletividade eleitoral para trazer um mandato e criar força política para arrecadar políticas públicas, escolher políticas públicas. Sim, que a Baixada ganha mais representatividade. Cidadão, né? A Baixada... Daí a responsabilidade do voto, né, vereador? Sim, exatamente. Tem que ter responsável, por exemplo, ter pessoas para nos representar. Acho que todos eles que foram eleitos agora para o mandato de deputado estadual, todos eles têm um perfil de trabalhador. O Filipinho e o Carlinho BNH companheiros, nós fomos vereador juntos, né? Deputados estaduais de Nova Iguaçu. Então, assim, eles sempre têm um perfil de político trabalhador, né? O Renato fez uma gestão junto com o Jorge lá, ele que tomava conta das finanças do Jorge, ele fez um trabalho incrível em Mesquita. Tudo que Mesquita tem hoje é por conta do Renato e do Jorge, trabalharam juntos. E hoje o Renato tá levando isso um pouquinho pro estado, né? Trazendo um pouquinho das políticas públicas que ele viveu em Mesquita para levar para o estado. O Rafael também, 2 mandatos de vereador lá em Nilópolis, também trabalhou bastante. Então, assim, boas notícias para a população da Baixada Fluminense. Vamos avançar, certeza. Não é isso? Vamos embora. Vereador, tem um comentário aqui do Vitão do Sax. Diogo foi técnico do Talento Futebol Clube. Ele é bom de preleção no vestiário, é isso? A gente... O cara é bom de futebol, rapaz. Vê ele falando aqui, deu uma aula aqui. O cara é bom, deu uma aula. A gente... Foi o que eu falei lá, a gente teve um time de futebol lá, na qual o Vitão era o meu técnico lá, mas eu puxava a orelha dele. Era no 777. Eu era o diretor, o presidente, né? Doutora Rose, vamos falar de políticas públicas?
Vamos sim. Quero mandar aqui um abraço pro Douglas de Saquarema, tá assistindo o programa Falando do Rio, lá de Saquarema. Abraço, Douglas. Douglas é um grande amigo Douglas lá. parceiro, tá assistindo o programa lá. Everton Paulo do blog, policial militar que tá de serviço agora, lá na viatura, lá no centro de Belfort, está em frente, o Habibs. Abraço ao nosso amigo Luiz Alberto, do Raízes. Valeu, Luiz. Vamos em frente, você está assistindo o programa Falando do Rio, o podcast do seu amigo Clebson Guilherme. Clebson, eu só quero agradecer, antes de começar as perguntas da doutora Rose, quero agradecer a todo mundo aí que está comentando no podcast, a galera aí em massa comentando, acho que é bem bacana isso. Fica à vontade, né? Muita gente aí que trabalha com a gente, que vem acompanhando nosso trabalho. Pessoal, muito obrigado pelo carinho, por vocês estar juntos da gente, sempre apoiando. Isso é fundamental para o político, principalmente para a gente reforçar o nosso trabalho, e só agradecer a vocês, tá? Um grande beijo à família Talento. Obrigado por tudo aí que vocês... Família Talento. Família Talento. Hashtag Talento. Rapaz. Hashtag Família Talento. Abraço para os trabalhadores aí que apoiam o vereador Diogo Talento. Psicanalista doutora Rose Cabral com a palavra. Bom, boa noite aí. E eu queria pontuar duas coisas na tua primeira fala que eu achei assim muito interessante. Uhum. Você relatando a tua formação política, como a sua carreira, né, foi se consolidando, porque às vezes a pessoa tem a impressão, né, Clebson, que na política você meio que cai de paraquedas, mas não, a gente vê a tua história. Queria te parabenizar, eu achei muito bacana. Obrigado, doutor. E uma outra coisa também que eu achei muito legal que você falou, o teu compromisso com a figura pública, sabe? Com a figura que você construiu, com o teu comprometimento. Eu acho isso tão importante, porque às vezes a pessoa galga e quando chega nesses lugares, às vezes, né, decepciona. E eu acho que nesse ponto, esse cuidado me chamou a atenção, porque nem todos, né, tem... Né, eu acho que o poder sobe a cabeça e esquece da base, esquece de onde veio. Então, eu acho que esse caminho que você está traçando é bem legal e eu queria te parabenizar, elogiar. Obrigado. Achei Só para falar, isso. aproveitando o ensejo, já vou complementar um pouquinho, foi o que falou, assim, a gente não pode perder a nossa essência. Semana passada mesmo eu encontrei com uma amiga no supermercado, que eu faço compras na minha cidade, eu tenho que valorizar a minha cidade. E ela falou assim, eu de chinelo, de bermuda, ela falou assim, posso te falar uma coisa? Eu falei, claro, amiga, pode. Ela, essa política que eu acredito, do vereador que eu tenho aqui do meu lado fazendo compra e de chinelo. Então, assim... O que deveria ser natural. Natural. Deveria ser natural. Porque algumas pessoas, foi o que a senhora falou, sobe pra cabeça, ganhou uma eleição, vou morar na Barra da Tijuca. Não, e esquece a raiz, e esquece de onde que ele veio. Eu acho que eu valorizo muito, foi o que eu falei aqui, eu valorizo muito, porque eu sei de onde que eu vim. Eu tive do outro lado já, então eu sei... É bom morar em Mesquita? Pô, demais. Pra mim é a melhor cidade da Baixada Fluminense. Isso é legal. Então, assim, eu não saio de Mesquita. Eu moro perto da minha mãe. Eu só me mudei de casa porque, né, casei, enfim. Tive que separar da mamãe, né? Mas a casa da mamãe é a melhor coisa do mundo, melhor né? coisa, é igual. Mas vou te falar, aí tive que separar, mudei de casa, mas continuo morando no meu bairro, continuo cumprimentando meus vizinhos. E uma coisa que não pode mudar tem que ser a mesma, tem que continuar com o pé no chão. É isso que eu tenho muito, tenho o pé no chão e é por isso que eu hoje conquistei muitas coisas, foi o que a senhora falou. Eu não mudei, eu tive que mudar sim, mudei sim a minha característica. Eu tive que mudar, parar de beber, ver que realmente, porque eu quero viver disso, eu quero viver de política, eu acredito. Eu falo que uma das nossas slogans ali é nosso talento é fazer o bem. Eu só faço bem. Muitas pessoas já aconteceram diversas coisas comigo. As pessoas, tu não vai fazer nada? Não vou fazer nada. A providência vem de Deus. Eu faço bem. Eu tenho certeza que Deus está vendo e Deus vai falar assim, não, a coisa vai acontecer naturalmente. Então eu só faço bem. Eu não penso mal. As pessoas pensam mal pra mim, mas eu nunca pensei o mal. Até porque hoje minha ideologia é evangélica, então assim, eu nunca penso mal, eu só penso em fazer o bem, eu só penso em ajudar as pessoas, fazer o que o político tem que fazer realmente, entendeu? Claro, fiscalizar, criar projetos, mas o político pode fazer o bem. Então o que eu faço? Só faço o bem e por isso que, graças a Deus, pessoas hoje, aparecem pessoas, Diogo, eu tô contigo porque você é um cara diferente. Então, e as coisas acontecem naturalmente, você não precisa forçar nada. Teve uma pessoa que... Eu vou muito na feira dia de domingo, né? Porque tem minha cachorrinha adora fruta, né?
Então, às vezes, eu vou na feira dia de domingo, aí no dia das mães, uma pessoa falou, cadê a flor? Eu falei, eu não distribuo flor. Ah, mas por quê? É forçar muito. É você querer forçar uma coisa que você não é. Continuo sendo a mesma coisa, não vou dar flor. Não porque eu não gosto, mas assim, é uma forçação de barra. Porque não adianta o político chegar ali, se esconder 3 anos, 4 anos, quando chegar no ano da eleição ele vai lá dar flor. O que a população vai falar? Acho que tem que refletir no teu trabalho, no que você faz no dia a dia. É você não se esconder, é você ir pra rua, você trabalhar, é você botar a cara, mesmo que seja para as pessoas te criticarem. Enfim, o político tá ali pra tomar pancada, vamos dizer assim. Hoje, graças a Deus, eu não tomo muita pancada. Eu tomo mais elogio do que pancada, né? Ainda bem, né? Mas bom, né? assim... Mas quem faz um bom trabalho, eu acho que não tem o que temer. Sim, Se você tá fazendo Coloca a cara, bem, né? tá colocando Sim, Deus tem na que colocar. frente, então não tem como temer. Vai temer o quê? Né? Se tá fazendo a coisa certa, acho que não tem realmente o que temer. Então, assim, nesse sentido, tá de parabéns. Quero mandar um abraço aí pra Mesquita. Conheço Mesquita. Minha falecida tia morava lá. Tenho primos ainda que moram em Mesquita. Passei boa parte da minha infância, férias, na casa dessa tia. Então eu tenho um carinho por Mesquita. E eu era criança nos anos 70, né, gente? Então. Já tomou banho de cachoeira em Mesquita, doutora Rosa? Cachoeira de Mesquita, né? Caraca, cachorro. Então, Vai fazer aniversário semana que vem. Então, Parque Municipal de Mesquita. era uma Mesquita bem diferente, mas frequentei até baile de matinê Tênis Clube de Mesquita? no Tênis Clube de Mesquita. Por favor, vocês me respeitem. Vou nem fazer Porque comentário, eu hein? Vou nem frequentei perguntar a a idade. matinê do baile. Eu sou Legal, novo, mas eu legal, também legal. frequentei muito aquela Do matinê. Ficava só na porta esperando pra entrar, Então, né? ó, Isso aí. Beijo aí, meus primos, minhas primas que ainda moram em Mesquita. Nem todos estão lá, mas, ó, beijo pra vocês. Amo essa cidade. Faz parte da minha infância. Então, eu tenho um pouquinho de história também em Mesquita. E fico feliz em saber que muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou e que a Baixada Fluminense também. Mesquita, eu sou testemunho ocular, né? Mesquita vem avançando muito, políticas públicas que vem dando impacto naquela cidade e mandar até os parabéns pro prefeito. O prefeito Jorge Miranda tem feito um trabalho, a aprovação dele fala isso. O prefeito que teve a sua reeleição, vamos dizer assim, dentro do possível tranquila e chancelou com a eleição do seu deputado naquela cidade. Parabéns ao prefeito da cidade de Mesquita. Beleza. Eu vou, então, entrar na questão de saúde mental, que é a minha vibe, né? A minha praia. E aí vou me basear em dados que eu peguei lá no site da prefeitura. Tá? Com relação ao tratamento de saúde mental, Mesquita tem 2 centros de acolhimento em que pessoas elas ficam internadas, que são pessoas que vieram de manicômios, e essas pessoas não perderam contato com suas famílias, então em Mesquita teriam esses 2 centros, essas 2 unidades, né, que seriam para esse atendimento. E tem também 3 CAPs. Um CAPS-I, que é para criança, né, infanto-juvenil. O CAPS-AD, que é álcool e drogas. Isso. E um CAPS-3, que é o Casa Azul, que é o atendimento 24 horas. Segundo o Ministério da Saúde, esse seria o perfil ou o padrão para uma cidade como Mesquita e a quantidade de habitantes que ela tem. Isso na teoria, então, na teoria, ok. A pergunta é a seguinte: como você está relatando, por exemplo, a UPA de Edson Passos, que atende pessoas de outras cidades, vem pessoas de outras cidades para atender. Com relação à saúde mental, os CAPs e esses centros de acolhimento, né, que são para essas pessoas que vêm de manicômio, acontece a mesma coisa com a saúde mental? Fica também estrangulado? Porque se é uma cidade que em matéria de saúde pública tem esse comprometimento e se volta para atendimento da população, a tendência é que as pessoas lá em Mesquita funcionam, então vamos para lá. Então a pergunta é a seguinte: pelo Ministério da Saúde, ok, mas na prática, vereador, como é que é isso na saúde mental? Tem um estrangulamento também nesses atendimentos? Existe, né? Acho que foi como você falou, acho que
Hoje Mesquita se tornou referência na parte da saúde. Então, muitas pessoas procuram esse atendimento. É uma das coisas que a casa hoje, um dos maiores polos que a gente tem é a Casa Azul, que funciona muito bem. A Casa Azul tem um comprometimento com a população muito grande, é um atendimento 24 horas, tem psiquiatra, tem psicólogo, enfim, uma série de profissionais lá que estão ali cuidando da população mesquitense. Funciona muito bem. E hoje eles até fazem até um link com a própria UPA, que você fala que acontece lá, alguma pessoa com surto psicótico chega lá na UPA e faz o link com o pessoal da Casa Azul para recolher, enfim, eles estão lidando muito bem com isso. Hoje eu falo para você que a saúde de Mesquita hoje pode dizer que é referência na Baixada Fluminense, né? Como eu falei, daqui a pouco vai completar 100% de cobertura de atenção básica. Aí vamos lá pro outro lado do Cosmorama, ali perto do Cosmorama. O Jorge tá mais próximo, vereador. Tá vendo agora? Ok, acho que tá falhando. Pode falar. Então, assim, hoje o Jorge está criando também o CAPSI, né? Que vai ser referência. Não sei se você viu o projeto do CAPSI lá. Vai ficar muito bacana. A policlínica do Cosmorama para atender aquele pessoal do outro lado, né? Porque Mesquita é dividido pela linha do trem, né? Uhum. Então a gente fala o lado de cá, que é a zona 150, e a 83 lá, que é do outro lado da linha do trem. Então o Jorge está criando a policlínica do Cosmorama, o CAPSI que vai ficar no Cosmorama. Então a política pública da cidade de Mesquita Justa está ampliando muito o ponto forte do governo é a saúde. A saúde. E agora foi para a educação, né? A educação está avançando muito na nossa cidade. Mas o ponto X do Jorge foi a saúde e a infraestrutura, né? Que mudou muito. Hoje tu vê a cidade totalmente asfaltada, hoje a cidade totalmente limpa. Tu vê profissionais trabalhando de obra o tempo inteiro na cidade. Tu vê Mesquita, acho que você é morador de Mesquita, você acompanha, né? Acho que o cuidado que ele está tendo. E ele, a partir do Portal da Transparência, Mesquita foi o primeiro lugar no Portal da Transparência no Brasil, né? Ele foi referência. Hoje tu entrar no Portal da Transparência lá, tu acompanha o caminhão de lixo, os dias que vai passar na tua rua. Em tempo real tu acompanha o caminhão de lixo. Então, assim, transformou muito. Hoje tu vê a lista de medicamentos lá no Portal da Transparência, o que a população de Mesquita tem direito. Então, hoje Mesquita virou referência na Baixada Fluminense. Eu tenho certeza que vai avançar ainda mais. Mesquita não vai parar. A tendência, hoje nós temos mais de 25 obras na rua, né? O Jorge tem mais de 25 obras em andamento. Vou citar aqui o CCO, que não sei se vocês viram, logo ali na entrada, ali perto do Correio, ali vai inaugurar o CCO. Vai estar inaugurando o Monte Oreb também, tem uma obra muito grande no Monte Oreb, que vai ser referência dos religiosos, para a classe evangélica. Está tendo, enfim, o Campo do União, a questão do esporte lá também falando. Tem a pergunta aqui, vereador, de repente é pertinente à pauta. Ele está perguntando para o bairro da Serra. A pergunta é do Eduardo Santos. Vereador, nos informe, por gentileza, quais são os projetos que a prefeitura tem para a região da Rua da Serra. Então, a Rua da Serra ali já está fazendo a construção da Praça 7 Anões, que vai ampliar, né? Vai ter um campo de futebol ali também. A subida do Monte Oreb vai ser toda revitalizada, né? Porque a subida do Monte Oreb é ali na questão da Rua da Serra, ali vai ter toda revitalizada. Se vocês tiverem oportunidade, dão um pulinho no Monte Oreb, que vocês vão ver como o antes e o depois do Monte Oreb, o que o Jorge vai fazer ali. Mesquita tá avançando. Pô, muito, muito. É o que espera a população. Satisfeita, doutora Rose? Satisfeita. E as políticas públicas em Mesquita estão avançando, com isso ganha a Baixada Fluminense e cidadão Fluminense. Eu fico feliz em ouvir, eu não sou psicanalista à toa, eu tenho histórico de doença mental na minha família. Então, eu sei a dificuldade, muitas vezes, de conseguir, né? No Rio de Janeiro, né? Que é a minha cidade. É complicado, né? Você pensa que a cidade é grande e realmente acontece isso que o vereador está falando. Mesmo sendo a capital, com todo o recurso. Exatamente. Você realmente sai, você acaba buscando, sabe? Saindo da cidade, indo buscar atendimentos, porque as cidades menores, né? Tem condições de fazer um atendimento melhor, porque a ampliação na capital, ela fica realmente vetada muitas vezes, entendeu? E o bom disso também, já aproveitando o gancho que a senhora está falando, por exemplo, Mesquita hoje virou referência.
E os próximos, as cidades do lado também, começa a falar assim, não, a minha saúde tem que funcionar também. Porque ele acaba arrastando exemplos, né? Eu falo isso, eu sempre falei isso. Quando uma pessoa trabalha muito ali, a outra também quer pegar o exemplo. Então, as cidades do lado, Nilópolis, hoje tem avançado bastante com a parte da saúde. Nova Iguaçu também vem avançando muito. Hoje o secretário de saúde lá de Nova Iguaçu é meu amigo também. É um cara extraordinário, um cara que faz um trabalho excelente pela parte da saúde lá, o Dr. Luiz Carlos. E vai avançando muito. É aí que foi o que você falou. As cidades menores vão acabando ficando ali no seu município, não vão saindo para o Rio. Então a cidade da Baixada vem avançando muito. Então eu tenho certeza que a população vai descobrindo mais e não vai precisar sair da sua cidade para buscar atendimento fora, atendimento no Rio. Antigamente a gente tinha muito referência. Hoje uma coisa que a gente tem uma grande dificuldade é a questão do atendimento oftalmológico. Que você tem que sair da tua cidade para uma emergência e para o Souza Aguiar. Só tem o Souza Aguiar de referência. Não tem outro lugar. Só tem o Souza Aguiar. Então, assim, as políticas públicas vão começando a se moldar. Como eu vou falar assim, vai ter outra coisa que vai ter em Nova Iguaçu também, um hospital veterinário do estado. É um molde lá de Caxias, que Caxias tem um hospital veterinário. Nova Iguaçu está adequando. Daqui a pouco os municípios estão fazendo isso. A questão da castração também. Mesquita já faz hoje a castração, mas também... A Baixada está tendo uma atenção maior, né? Tá, isso vai radiando também, porque se tem esses programas, é menos animal na rua. Sim. Se tem um atendimento de qualidade de saúde mental, por exemplo, muitas pessoas são moradores de rua, são pessoas que têm problemas mentais, que a família abandona, que a família não tem condições, muitas vezes, ou não tem paciência, ou não tem orientação. Exatamente. Então, quando no município, né, as políticas públicas, seja também no estado, ou até mesmo nacional, quando tudo funciona, é mais fácil de você poder também lidar com outras questões de segurança. Sim. Tudo vai... A população ganha num todo. Exatamente. Tudo vai irradiar e você vai ter resultado. A população ganha. E a cidade também, com essa junção, com essa vontade de trabalhar e essa junção de políticas que atendam a população no geral, fazem com que essa mobilidade urbana melhore. A Baixada Fluminense vai avançar em políticas públicas de saúde. Vão ter que avançar um pouquinho, que estão puxando minha orelha por causa do tempo. Rodrigo Ribeiro. Sempre sobra pra mim. Rodrigo Ribeiro. Quero mandar um abraço pro amigo Hernande. Hernande tá lá na cidade de Itapema, mandando um abraço para todo mundo. Hernande lá de Itapema, Santa Catarina, assistindo o vereador Diogo Talento, do município de Mesquita, que está aqui agora no programa Falando do Rio, no canal TV Rio. Programa Falando do Rio, o podcast do Clebson Guilherme. Vereador, quais são as comunidades aqui mais conhecidas do município de Mesquita? As comunidades ali tem Coreia, Chatuba, tem o Sebinho ali. Mesquita tá bem... Eu conheci, tive a oportunidade de conhecer Chatuba, Sebinho... Tem uma outra, eu esqueci o nome. Coreia, Vila Norma. Vereador Diogo Talento, agora o senhor vai conversar com Rodrigo Ribeiro, amigo das comunidades. Fala, Rodrigo. Vereador, chegou a minha vez, né? Vambora, Rodrigão. Minha vez é quebrar o protocolo. Vou sair um pouquinho da saúde, porque eu vi que o senhor... A saúde é perfeita, quase perfeita, né? Não tem nada perfeito, mas eu visitei lá as clínicas da família, um trabalho lindo, atendimento e o sistema tecnológico de hospital particular. Então eu acompanhei, eu pude ver de perto. Mas o meu tema aqui é sempre comunidade, é sempre as favelas. Então eu tô aqui para falar e defendê-las e brigar pela favela. Eu tive algum tempo atrás, em 2020, se eu não me engano, foi na comunidade da Chatuba que teve aquela catástrofe daquela chuva, e eu vi que prejudicou muito a comunidade. Eu andei em algumas comunidades lá, como Sebinho, como a Vila Norma. Então eu vejo que, às vezes, o poder público, né, se preocupa bastante, né, ali no município com a saúde, que é em primeiro lugar, né, que é mais importante. Mas eu gostaria de saber, porque eu vi alguns projetos sociais, como o circo, a revitalização dos campos de futebol, que tem muito time em Mesquita, dá oportunidade para quem não conseguiu ser jogador de futebol realizar esse sonho, academias de luta. Mas assim, a minha pergunta nesse momento, vereador, qual é o tipo de políticas públicas que está sendo discutido dentro da Câmara
para que as comunidades elas tenham mais oportunidade em termos de cultura, entretenimento, e educação, principalmente. E porque saúde também, quando você tem um jovem fazendo esporte, ou fazendo algum tipo de atividade cultural, a consequência desse jovem é ser um jovem saudável, né? E também os idosos, que a gente tem mais problema com idosos e com jovens, meia idade ali a gente consegue controlar. E aí eu gostaria de saber qual é o tipo de política pública sendo feito hoje para as comunidades em termos de entretenimento, cultura, lazer, para que a gente possa passar isso para lá. Então, Rodrigo, eu sou uma pessoa muito voltada às comunidades, né? Como eu falei, eu sou da Coreia e eu também sou muito da Chatuba, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho uma entrada muito grande na Chatuba. Na verdade, eu tive bastante voto lá, tive 327 votos lá. É uma comunidade que me abraçou e hoje nós temos muitos projetos lá. Por exemplo, tem o circo, que o circo tem inúmeras atividades. Por exemplo, tem 2 pessoas que fazem aquele perna de pau. Assim, uma criança, ele deve ter por volta de Rogerinho o nome dele. Ele teve na atividade lá há pouco tempo. Hoje tem o circo, tem as lutas, a questão das lutas lá que proporciona às crianças da comunidade a oportunidade deles praticarem lutas. Hoje o circo faz uma diferença muito grande, não só na política da cultura e da questão do esporte também. Falando um pouquinho de esporte, hoje, há pouco tempo, nós inauguramos lá um campo sintético ali na comunidade, na Chatuba mesmo. É um projeto junto com o governo do estado, mas em 2021, logo no início do meu mandato, eu fui lá, era um terreno baldio, fiz a indicação legislativa pro Jorge lá, fiz a indicação e aconteceu agora uma parceria do governo do estado e a Light conseguiram um recurso para fazer esse campinho. Era uma área onde não tinha nada e era uma área meio complicada ali, meio complexa, e hoje a política pública entrou. Eu falo também a questão da comunidade. Hoje o prefeito lá fez uma área na Chatuba, na área principal. Hoje nós reinauguramos lá a clínica da família Walter Borges também, que era uma clínica que ficava no meio da Chatuba mesmo, na parte alta. Foi inaugurada, e do lado a escola, a Margarida. Tem que ver a escola de primeiro mundo. Tu entra na escola e tu fala assim, não é uma escola pública, parece uma estrutura de uma escola particular. Hoje as escolas de Mesquita, se tu for entrar nas escolas de Mesquita, tu fala assim, isso aqui não é público, é particular, totalmente estruturada, climatizada, informatizada. Hoje nós temos 8 novas escolas que estão sendo construídas. Eu vi as creches também, né? Nas creches. As creches assim, hoje a educação, foi o que eu falei anteriormente, a saúde avançou muito, mas hoje a educação também avança. Hoje são 8 novas escolas praticamente sendo construídas, 2 na Chatuba. Então, assim, hoje as comunidades avançam muito. Eu falo da Coreia também, que a Coreia tem o Complexo do Potiguar. Só voltando aqui a questão do esporte. Hoje tem o Campo do Brasileirinho, que está sendo reformado, que vai ser totalmente grama sintética. Uma estrutura top ali que está sendo construída. O Jorge tem um projeto também, que é o Parque Municipal da Chatuba, que é para fazer... Já foi no Parque Natural de Jericinó? Uhum. É para fazer praticamente a mesma coisa dentro da Chatuba. É um projeto do governo, com recurso do governo do estado também, mas o Jorge tem um projeto todo pronto, que vai dar uma qualidade e uma dignidade para aquela população da Chatuba. A população da Chatuba, a gente fala que é um município à parte, né? Tem mais de 40 mil pessoas lá, é uma comunidade muito grande, é uma comunidade que foi desassistida há muito tempo. Mas ela divide com Nilópolis. Como é que é feita essa divisão lá? Porque uma parte dela fica para Nilópolis. Não, é mais de Mesquita. A parte de Nilópolis é mais aquela parte de cima lá, perto do Campo do 15 lá. Sim. Então, é ali que é feita a divisão. Então, assim, a Chatuba avançou muito na questão das políticas públicas. Tem a França Leite. Hoje, a Chatuba é o único bairro que tem 2 clínicas da família. O Walter Borges e a França Leite. Ela é totalmente atendida. Hoje ela não está descoberta de saúde. A Chatuba tem uma escola nova. A Chatuba tem agora um polo de esporte. Então, o poder público abandonou muito a Chatuba por muitos anos. A Chatuba era curral eleitoral e hoje já não é.
Hoje a Chatuba é vista com outros olhos, e até porque acho que a gente tem alguns políticos que entram lá só para pegar voto, vou lá para pegar voto. Não, a Chatuba tem que ser olhada com outros olhos. Ainda existe isso, né? O político vai lá só no momento eleitoral, depois mete o pé. O serviço social lá também, quando eu fui visitar na chuva, na catástrofe que teve lá, foi muito bom, foi acolhimento, foi muito bom. E tá avançando. E tem pessoas de bem lá, muitas pessoas de bem, Rodrigo, eu falo isso. A maioria, né? Sempre. São muitas pessoas de bem que têm o preconceito, tá? E eu falo isso porque eu convivo ali. Tem muitas pessoas hoje que a gente deu uma primeira oportunidade. A pessoa não tinha expectativa de vida e a gente deu oportunidade. E hoje as pessoas são pessoas sérias. Até eu fiquei revoltado esses dias aí, um comentário de uma pessoa que falou que as pessoas da Chatuba não prestavam. Eu falei, é porque você nunca foi lá. É porque você nunca pisou naquele solo. Eu fui de fora, não sou de Mesquita, fui muito bem recebido lá na comunidade. Porque tem pessoas de bem lá, é uma comunidade carente. E unida, né? E unida, eles são muito unidos. Teve alguns políticos lá atrás não fizeram nada, e logo no início do mandato, uma das primeiras coisas que eu fiz, eu falei, Jorge, me ajuda na construção do entorno do campo do 15, era lama pura, o Jorge foi lá, eu fiz uma indicação legislativa, o Jorge foi lá, concretou tudo, hoje traz mais dignidade para a população. Então hoje a Chatuba pode ter certeza que avançou muito e vai avançar, principalmente com o poder público entrando, tem pessoas de bem lá e eu tenho certeza que o governo está chegando nas comunidades. Já Políticas chegou, públicas já chegou nas comunidades. E falando só da Coreia, só que para não perder o gancho aqui, tem um complexo lá do Potiguar que está sendo construído lá, vai ser uma mini Vila Olímpica, com uma escola no meio do complexo ali, vai ser bem bacana. A Coreia também sendo bem assistida, vai ter daqui a pouco a nova Avenida São Paulo lá. O Jorge tem muita coisa para fazer ainda na nossa cidade, Mesquita tem muito a crescer e a questão do esporte e da cultura tem muito a avançar também. Hoje é feito um trabalho, não sei se tu sabe, é feito um trabalho no esporte que tem o handball, o sub-15, o sub-14, Mesquita é campeão em tudo. É um trabalho bem bacana do esporte. O carnaval entrou lá com força agora, né? Por quê? Porque entrou a escola de samba lá de Mesquita. Na minha casa eu escuto o samba e agora tá tendo uma escola de samba. A população merece entretenimento. Tem um tubarão de Mesquita. Tubarão de Mesquita. Vamos avançar que eu preciso das considerações finais para o vereador. O vereador chegou a informação aqui, pedindo para te avisar que nesse momento o Vasco da Gama se encontra na zona de rebaixamento devido a... Meu Deus. Vamos seguir em frente, vereador. Vamos seguir em frente. Isso é passageiro. É muita tragédia. Mas tem a janela aí de junho aí, gente. Eu tenho certeza que o Vasco vai contratar bem. Dizem que tá vindo o Rames Rodrigues aí, né? Então, será? Dá tempo, né? O novo camisa 10? Com certeza. Tudo vai mudar no Vasco da Gama. Vai, pô. Vamos virar essa tabela. Queria falar para vocês que vocês estão assistindo o programa Falando do Rio, podcast do Clebson Guilherme. E na segunda-feira que vem, nós já temos a confirmação do próximo convidado. Vamos ver quem é? Soltar. O deputado estadual Carlinhos BNH vai estar presente aí. Ele. Obrigado antecipadamente aí ao deputado Carlinhos BNH, a sua equipe que já vem conversando com a gente e da importância da presença dele no podcast do Clebson Guilherme, no programa Falando do Rio, para poder falar de políticas públicas do estado do Rio de Janeiro e da nossa amada Baixada Fluminense. Então, na segunda-feira que vem, você já sabe, a gente tem compromisso às 20 horas no programa Falando do Rio, podcast do Clebson Guilherme. Se você quiser seguir minhas redes sociais, vai lá, @Clebson Guilherme CG, o amigo do estado do Rio de Janeiro. Vamos falar de políticas públicas. Estamos recebendo aqui o vereador Diogo Talento. Vereador, queria suas considerações finais e incluir nas suas considerações uma pergunta aqui do Clebson Guilherme. A UPA de Mesquita funciona? Clebson, hoje que eu falei para você, a UPA de Mesquita funciona e funciona bem, né? Só que a demanda é muito grande, né? Como eu falei anteriormente, tem a população não só de Mesquita, né? A população de fora vem buscar o atendimento porque sabe que ali funciona, sabe que ali é um bom atendimento. A UPA foi totalmente reformada agora na gestão, totalmente climatizada, hoje é um outro histórico, então na minha concepção funciona assim e a tendência é melhorar ainda mais. Deixa eu só dar uma complementada. O meu filho, ele foi atendido na UPA e o atendimento foi bem rápido, porque minha filha foi puxar ele pelo braço. Rodrigo Ribeiro é morador de Mesquita. Foi puxar o braço, minha filha puxar o braço dele, deslocou. O filho tem 1 ano e 7 meses, né? E a gente levou ele lá e o atendimento demorou 20 minutos.
Foi muito rápido, Ótimo. então... Eu também funciona. já ouvi falar maravilhas do atendimento aí. Funciona. A saúde Mas de Mesquita- realmente tem uma demanda muito grande, as pessoas reclamam. Não é por causa do atendimento da UPA, é porque vem pessoas de outras cidades para buscar o atendimento Porque sabe lá. que funciona. A carência Funciona, da exatamente. região é muito grande. Né? E tem alguns casos também, né, que a gente fala, a segunda-feira ela é caótica, né? Mas por que a segunda-feira é caótica? Porque é o Dia Internacional do Atestado, né, gente? Não tem jeito. Então, Aí é o brasileiro, né? É o brasileiro. então assim, em alguns momentos acontecem isso, né? E as pessoas chegam lá, mas a UPA tá cheia. Na verdade, tu vai ver que tem muito acompanhante sentado no local do paciente. Isso é uma cultura também. Mas chega a família lá, pai, mãe, filho... Rapaz, todo mundo junto. eu sou empresário, um funcionário que foi contratado através de um amigo, apresentou um atestado de 1 semana na rodada da Copa do Mundo, que o Brasil tinha 2 anos. Tava doente. Você duvidou disso? que Não, isso? ele duvidou do Tá teu Covid. Ele me funcionário. apresentou o atestado, né, no nosso RH. Ele foi atendido no domingo na clínica particular de um amigo meu que não funciona domingo. É tudo de Pô, família. brasileiro, né? Mas era a Copa do Mundo, né? Era a Copa do Ele Vereador, ele tava doente. Ele tava doente. vereador Diogo Talento, suas considerações finais, por favor. Agradecer a vocês aí, falar para a população mesquitense que a gente continua trabalhando, vai trabalhar muito pela população mesquitense, pode contar comigo, com o meu comprometimento, não só meu, da minha equipe, tem muita gente de Mesquita olhando aí, sabe que a gente trabalha muito e a gente trabalha com seriedade, e podem me procurar, quem precisar de alguma coisa, tô lá no meu gabinete todas as terças e quartas. Pode, Klebs, tem que ir lá fazer uma visita no nosso gabinete, com né? certeza. Todas as terças e quartas eu tô lá. E vamos levar demanda. Vamos levar. Do ladinho da minha casa. Vamos lá, hein? Você tem que estar convidado para tomar um café comigo. E pode ter certeza que a gente vai trabalhar, continuar trabalhando por Mesquita, que a gente tem muito a avançar. Ano que vem tem uma eleição aí, eu tenho certeza que Mesquita vai votar consciente, votar em pessoas sérias para assim, representar não só a Mesquita ali, mas para te representar, né? Tem que ter uma pessoa para que te represente, porque o político tem que ter acesso. Eu falo isso. Todos os políticos que eu ajudei, eu falei assim, depois eu vou ter acesso a você? Tu vai me atender? Tu vai atender meu telefone? Se tu não tiver contato com o cara, por que você votar no cara? Então assim, hoje o voto tá muito... Hoje com a rede social o voto tá muito diferente, né? As pessoas não estão mais bobas, vamos dizer assim. Hoje a rede social fala, se a pessoa vê o teu trabalho, vê lá que você é comprometido nas tuas causas, vê lá que você é comprometido com a população, isso é muito importante. Então é um recado que eu deixo aqui para todas as pessoas, para todos os meus clientes, vão votar com consciência, vão votar em uma pessoa que te represente, tá? E agradecer por tudo. Agradecer a todos aí, obrigado pelo carinho da doutora Rose aí que fez o convite, o Rodrigo também, uma pessoa que eu conheci, pô, um cara extraordinário, e você, Klebs, pô, obrigado pelo convite, tenho certeza que foi um prazer estar aqui com vocês. Acredito que eu falei um pouquinho de Mesquita, pude falar um pouquinho aí da nossa cidade como está, e agradeço por tudo aí. A gente que agradece a presença de sempre, né, da doutora Rose Cabral, nossa psicanalista, amiga do programa Falando do Rio, Rodrigo Ribeiro, amigo das comunidades. Bora. Vai estar aí praticamente em vários programas, né? Semana que vem vamos estar com o deputado Carlinho BNH, né, deputado que tem protagonismo no município de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. É um parlamentar novo na LERJ, e vai estar aqui batendo papo com a gente no programa Falando do Rio. Diogo, obrigado, irmão. Obrigado você. Tá, satisfação, Mesquita tem a satisfação de ter como vereador, dizer para você que toda autoridade é instituída por Deus. Honre essa oportunidade que você tem. Amém. Que Deus vai honrar você e através de você que sirva de instrumento a toda a população mesquitense. Você assistiu o programa Falando do Rio, o podcast do Klebson Guilherme, todas as segundas-feiras ao vivo a partir das 20 horas no YouTube, no canal TV Rio. Na próxima segunda-feira vamos receber o deputado estadual Carlinhos do BNH. Aqui é um programa que você pode interagir, faça suas perguntas, traga sugestões e críticas de políticas públicas para todo o nosso estado. Um forte abraço. Aqui quem falou com você foi seu amigo Klebson Guilherme. Show de bola, irmão.